Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das principais leis, da lei mais importante em relação ao meio ambiente aqui no Brasil, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, bora lá? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Professora Carolina Arantes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite os vídeos. Esse canal é dedicado para tratar sobre todos os assuntos que estão relacionados com o tema meio ambiente, biologia, ecologia. Então, para você que está na faculdade, que está estudando para um concurso, que está na escola, ou para você que só tem curiosidade de saber sobre isso, esse canal aqui é para você, tá? Se inscreva para ficar por dentro dos conteúdos que são postados aqui, dê likes aí nos vídeos, nesse vídeo aqui inclusive, e aproveite então o conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Carolina Arantes e hoje a gente vai falar de uma legislação super importante, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. É basicamente uma das legislações base, né? O que dá base aqui para a gestão de meio ambiente no Brasil como um todo, tá bom? Então, só para reforçar aí, já dá um like nesse vídeo, comenta aí algum assunto que você tenha curiosidade de saber para a gente trazer aqui para o canal, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar então com essa legislação, tá bom? Antes de te falar da lei mesmo, propriamente dita, eu quero te contar um pouquinho da história dessa política e de por que ela foi criada aqui no Brasil, tá? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi uma forma do Brasil mostrar para o mundo como que o país iria atuar frente às questões ambientais que estavam sendo discutidas há muitos anos. Então, desde a década de 70, a gente tem várias discussões no mundo rolando em âmbito internacional sobre esses efeitos da ação humana no planeta, no meio ambiente. E isso acabou forçando, né, toda essa discussão acabou forçando os países a instituírem normas, né, a fazerem projetos, a mostrar para o mundo como que eles atuariam para ajudar nessa gestão ambiental no seu país e com isso ajudar, então, com o mundo todo. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente veio na forma de legislação aqui pra gente, que é a Lei 6.938, que foi promulgada em 1981, tá? Como uma resposta do Brasil a essas questões internacionais que estavam sendo discutidas. Foi uma forma de institucionalizar a gestão ambiental, a proteção ambiental e mostrar para o mundo, olha, o Brasil vai atuar desta forma e desta forma em termos de gestão e preservação ambiental, tá? Então, é por isso que essa lei surgiu, por isso que o Brasil começou a discutir sobre isso. Essa é uma legislação que vocês vão ver que é uma legislação que dá base, que define alguns conceitos, que define algumas prioridades e fala, olha, a partir daqui a gente precisa criar outras normativas para que a gente consiga atuar nessa regulação um pouquinho melhor, tá? Mas, de forma geral, então, a Política Nacional de Meio Ambiente, essa legislação, ela foi a legislação que trouxe primeiro ali, né, um âmbito de definições, um conjunto de definições com um conjunto de instruções em uma mesma política federal, tá? A gente tinha várias leis anteriormente a isso, assim como a gente passou a ter outras leis tão importantes quanto que surgiram depois. Mas essa lei seria um ponto de partida, né, para mostrar a posição do Brasil em relação ao meio ambiente, né, em relação à gestão ambiental, como que seria essas ações aqui no Brasil, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai estudar essa lei inteirinha. Tudo que a lei fala, tudo que a lei traz e o que eu considero mais importante, destaque aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então, né? Primeiro, a lei, isso aqui é um padrão, tá, gente, das legislações
brasileiras, a lei trouxe aqui várias definições. Então, como a gente estava tendo essa discussão internacional e a partir de agora a gente vai ter uma política que vai nortear outras normativas, a gente precisa conversar na mesma língua. E definir esses termos é importante para isso, tá? Então, quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de quê? Quando eu falo de poluição, eu estou falando de quê, tá? Então, aqui a gente vai tratar dessas definições, que são definições muito importantes para a gente ter em mente aí, para trabalhar em questão de prova de concurso, para entender outras legislações também, tá bom? Então, vamos lá. Primeira definição aqui é a própria definição de meio ambiente. O que é meio ambiente, então? Olha, presta atenção, conjunto de condições, de leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga, rege a vida em todas as suas formas. O que eu quero que você preste atenção aqui nesse conceito? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tende a imaginar um espaço, né? Meio ambiente a gente está falando da natureza. Não necessariamente disso. A gente está falando de um conjunto de coisas, tá? O lugar onde você está aí assistindo essa aula agora pode ser classificado como meio ambiente, tá? A natureza, a floresta, né, o parque também é classificado como meio ambiente. Mas o meio ambiente tem um conceito muito mais amplo, tá? Então presta atenção, o conjunto de condições, de leis, de influências e de interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Gente, de forma geral, se você trabalha com meio ambiente, se você está prestando concurso para meio ambiente, é muito importante que você tenha esse conceito meio que na ponta da língua, tá? Coloca isso como um mantra para você. Escreve esse conceito aí, deixa pregado na sua casa em alguns lugares, porque é importante, é um dos conceitos mais importantes quando a gente fala em concursos na área ambiental, tá? Você tem que saber o que é meio ambiente. E por mais que pareça muito óbvio, não é, tá? E aí vai cair lá na sua prova alguma coisa ali que traga uma mistura de conceitos e você pode se confundir achando que aquilo é meio ambiente, não é, tá bom? Conceito de meio ambiente não é. Então, estejam atentos para esses conceitos. Vamos aqui para um outro conceito também super importante, que é o conceito de degradação da qualidade ambiental, tá? Presta atenção no que eu destaquei aqui, ó, palavra-chave. Alteração adversa das características do meio ambiente. O que é uma alteração adversa? Gente, é algo que é ruim, tá? É algo que eu vou tornar uma coisa que antes era boa, pelo menos que estava estável, para algo pior. Isso é degradação. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque existe um outro conceito que é um conceito de impacto ambiental. A gente vai ver em outros momentos, tá? Esse conceito. Quando eu falo de impacto ambiental, é qualquer alteração, pode ser boa, pode ser ruim, tá? Degradação da qualidade ambiental necessariamente tem que ser ruim. Eu tenho que sair de uma condição boa e ir para uma condição ruim. Então, a palavra-chave aqui é essa, tá? Alteração adversa das características do ambiente, beleza? Próximo conceito para a gente trabalhar aqui, então, é o próprio conceito de recursos ambientais. O que a legislação considera como recurso ambiental? Galera, é tudo isso que está escrito aí e não tem como você resumir isso. É a atmosfera, são as águas que estão nos interiores, na superfície, no subterrâneo, são os estuários, é o mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora. Então, ar, água, solo e elemento vivo, tudo isso é considerado recurso ambiental, tá? Muito importante, aí aqui eu te falo de novo, muito importante você ter em mente
todas essas palavrinhas. Por quê? Pode vir em uma prova de concurso, por exemplo, te cobrando alguma coisa ali fora desse aspecto, tá? Que não traga, então, fala que águas interiores apenas recurso ambiental, o mar territorial não vai ser, água subterrânea não é recurso ambiental, subsolo não é recurso ambiental, tá? Atmosfera não é recurso ambiental, então a prova tende a vir te confundindo, então você precisa saber disso. Lembra desses 3 elementos e o 4º elemento, que é o elemento vivo: ar, água e solo. Ar, água e solo. Tudo isso aqui é recurso ambiental, mas todo mundo que é vivo, tá? Que são os elementos da biosfera, fauna e flora. Tá bom? Beleza? Bora lá então. Acabou os conceitos, prof? Não, não acabou não. Agora a gente tem um conceito, 2 aqui na verdade, seguidinhos, que eu deixei juntos de propósito pra você entender. Conceito de poluição. Prova de concurso, adora isso aqui, ó. O que é poluição pela legislação? Olha a palavra aqui de novo, ó. Degradação da qualidade ambiental. Gente, se é degradação, é algo ruim, tá? Eu sair de uma qualidade boa e ir para uma qualidade ruim. É isso, tá? Tem que ser uma qualidade pior. Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, vão prejudicar a saúde, segurança e o bem-estar da população, vão criar condições adversas para as atividades sociais e econômicas, vão afetar a biota, vão afetar as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e que lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Prof, tem que saber isso tudo na ponta da língua. Na ponta da língua, tá? Poluição é degradação da qualidade ambiental causada por atividade que vai, de alguma forma direta ou indireta, resultar em alguma dessas consequências aqui. Problema para a saúde humana, problema para segurança, bem-estar da população. Tudo isso aqui já é poluição, tá? Se trouxer qualquer problema social e econômico, o cara não pôde pescar e vender o peixe por causa disso, os meninos não puderam ir para a escola para atravessar o rio por causa dessa poluição, tudo isso é condição adversa, tá? Desfavorece a biota, mata peixe, dá fungo em bicho e assim por diante também. Criou condições diferentes ali, estéticas e sanitárias, tá? Para o meio ambiente, também é poluição. Ou qualquer coisa que esteja fora do padrão que é estabelecido. Professora, essa lei traz os padrões? Não. Essa lei fala o seguinte, eu tô te contando o que eu acho que é poluição, o que eu vou considerar como poluição, e eu estou te contando que alguém mais para frente vai ter que criar padrões para me falar o que é poluição e o que não é poluição, na água, no solo, no ar, tá bom? Beleza, ótimo. Próximo conceito super, hiper, mega, blaster importante que a gente tem aí é o conceito de poluidor. O que é o conceito de poluidor? Qualquer pessoa física ou jurídica, uai, professora, empresa vai entrar aqui no meio? Vai, é pessoa física ou jurídica, tá? De direito público ou privado que seja responsável, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, tá? O que isso quer dizer? Existe ali algum dano ambiental, alguma degradação ambiental. Quem causou esse dano ambiental? É a atividade de alguma pessoa física ou jurídica? Já é considerado poluidor, tá? Pessoa física ou jurídica responsável por atividade que cause degradação ambiental. Certo? O que vai acontecer com ela, professora? Vem outra lei aí também para frente que fala o que vai acontecer com esse povo. Por enquanto, a gente está classificando o que a legislação brasileira considera como poluidor, tá bom?
Gente, esses 3 conceitos aqui, esses 3 não, né? Esses 5 conceitos aqui, vocês têm que ter na ponta da língua, tá? Não tem como, isso aqui não dá para passar, beleza? Vamos agora, então, aqui para um outro ponto, que são os princípios. As legislações brasileiras, elas normalmente vêm organizadas em setores. Então, a legislação vai trazer alguns conceitos que são importantes, essas definições que a gente acabou de ver, e depois ela começa a se direcionar. Olha, eu criei essa lei por causa disso, né? Aí traz ali princípios, diretrizes, objetivos, e é muito importante a gente entender as diferenças desses conteúdos, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora são os princípios. O que são os princípios? Olha, a Política Nacional de Meio Ambiente não pode deixar de considerar nenhuma dessas coisas que eu vou te falar. Então, tudo que eu vou sugerir nessa legislação aqui para frente, nos objetivos que a gente vai ver aqui depois, todos esses objetivos têm que ser alcançados sem tirar de foco os princípios que eu vou te falar aqui agora, tá? Então, o que eu uso como princípio? O que é a base desse negócio? O que não pode faltar quando eu falar de Política Nacional de Meio Ambiente, tá? De novo, é chato, mas é coisa que você tem que ter em mente, beleza? Então, eu destaquei algumas palavrinhas-chave para a gente entender os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, tá bom? Vamos ver aqui quais são essas palavrinhas-chave. Olha, vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? Princípios, então. Primeiro princípio é a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Ora, eu não te contei que essa lei foi criada para mostrar como que o Brasil ia atuar em relação às questões ambientais que estavam sendo discutidas no mundo, tá? Então, tudo que eu vou colocar aqui de objetivo tem que ter como base essa ação governamental. Como que o governo vai atuar para eu conseguir ter equilíbrio ecológico? É isso, tá? Eu não vou colocar aqui na lei falando que a Carolina é obrigada a separar o lixo na casa dela. Porque isso não é uma ação governamental, tá? É uma ação direcionada para mim. Então, é uma regra que eu vou criar aqui dentro da minha casa. Aqui a gente vai ter regras que estão relacionadas com a ação do governo, tá? Eu tô falando de quê? Não é de meio ambiente? Então, é a ação do governo para manutenção do equilíbrio ecológico, tá bom? É só a gente começar a tentar ir ligando uma coisa com a outra. Então, o primeiro princípio aqui, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, tá? Tendo em vista sempre aqui esse uso coletivo, então é para a coletividade. Outro princípio que a gente precisa ter, racionalização do uso do solo, subsolo, água e ar. Gente, toda essa discussão aqui ambiental que deu origem a essa lei veio por meio, né, ou a partir de um relatório que se chama Os Limites do Crescimento, tá? Mostrando que o padrão de consumo humano usa muito mais recursos do que o que a Terra consegue repor ou prover de recurso, tá? Então, é óbvio que se eu quero fazer uma gestão ambiental no Brasil, o princípio básico aqui vai ser racionalização. Eu preciso usar esses recursos ambientais que eu tenho no Brasil de forma racional, de forma eficiente, tá? Para que não falte, para que esses recursos não fiquem escassos no futuro. Beleza? Então, ó, ação governamental para manter esse equilíbrio, pensando sempre nessa racionalização de uso de recurso, tá? Que mais? Planejamento e fiscalização de uso de recursos ambientais. Muito bonito a gente falar em racionalização de recursos, mas isso ficar só no discurso. Não dá para ficar só no discurso. Eu preciso ter instrumentos que
façam com que a população seja incentivada nessa racionalização. Então, eu tenho que ter um planejamento e uma fiscalização disso, tá? Existe a Política Nacional do Meio Ambiente, mas essa política ela precisa ser seguida, ela precisa ser implementada. Quem garante essa implementação? Quem fiscaliza para ver se aquilo ali está acontecendo. Então, a ação governamental para o equilíbrio ecológico, pensando sempre na racionalização, ela precisa ser planejada de forma que todo mundo no Brasil faça isso, tá? E fiscalizada para ver se todo mundo está fazendo certo. Beleza? Princípios aí, então. Olha lá, proteção de ecossistemas e preservação de áreas representativas. Gente, se eu estou fazendo uma política de meio ambiente com essa intenção de fazer uma gestão ambiental no Brasil, um dos princípios, uma das coisas que eu preciso colocar em todo esse planejamento é: eu tenho ecossistemas naturais aqui no Brasil, eu tenho áreas representativas aqui no Brasil. Isso precisa ser protegido e preservado, tá? Como que isso vai ser feito? Aí sim, olha, nesses ambientes aqui, eu tenho que ter uma racionalização maior. Nesse aqui, eu posso ter um uso um pouco mais ampliado e assim a gente vai manejando esse planejamento. Mas tudo precisa ser focado em racionalização e nessa proteção e preservação de ecossistemas e áreas representativas, tá? Vai pro próximo ali, ó. Controle e zoneamento das atividades potencial e efetivamente poluidoras. Não é porque eu tô criando uma política nacional de meio ambiente que eu vou falar assim, para todo mundo de usar recurso. Não vamos mais usar recurso. E aí, para todo mundo de fazer atividade que polui. Ninguém vai fazer mais isso. A ideia não é essa, né? A ideia é que a gente consiga entender quais são as atividades poluidoras que a gente tem no Brasil, tá? Conseguir compreender isso. Estabelecer limites de controle. Olha, eu não tô te falando que não é para você fazer, mas é para você fazer e corrigir alguma coisa. Por exemplo, tá? Isso é o controle. E zoneamento. Tá, tudo bem, eu preciso ter mineração no Brasil? Preciso. A gente tem que ter exploração de minérios. Mas isso vai ser em qualquer lugar, a qualquer modo, em qualquer custo? Não. Isso é o zoneamento, tá? Então, atividades com grandes impactos, obviamente, não podem acontecer em áreas muito sensíveis. Então, toda a política nacional de meio ambiente, essa gestão, precisa primar pelo controle e o zoneamento dessas atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras, tá? Próximo princípio, sempre o incentivo a estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. Eu não estou falando que é isso que eu quero que a população faça agora. Eu não estou estabelecendo agora formas de controle das empresas, das ações poluidoras. Nada mais justo do que eu, governo, incentive, então, uma máquina que faça estudo, que faça pesquisa, que possa me ajudar a virar para o cara lá na lavoura e falar, beleza, continue produzindo, mas olha, existe uma técnica de produção em que você polui menos, e virar para o cara lá da fábrica e falar, beleza, continue fazendo a sua produção desse produto, mas existe aqui um equipamento que você pode usar, que vai usar menos água, que vai usar menos energia. É isso aqui que é um incentivo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou falando para o brasileiro que a partir de agora eu vou controlar, a gente vai racionalizar recurso, eu também estou falando, mas em contrapartida, eu estou incentivando o estudo e a pesquisa de coisas que possam ajudar a gente a fazer isso, tá? Princípio, de novo,
Próximo princípio, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Gente, se eu estou propondo uma gestão, se eu estou propondo algum tipo de controle, eu preciso saber se a coisa está funcionando ou não, tá? Então, esse acompanhamento da qualidade ambiental é o que vai me fazer entender se a política nacional, se o que eu propus de atividade está funcionando ou não. Se a gente está conseguindo avançar em todos esses princípios que eu coloquei aqui, tá? Então, eu estou conseguindo racionalizar o uso, a gente está reduzindo poluição, ou pelo menos essa poluição não está crescendo. Isso é o acompanhamento da qualidade ambiental que vai fazer, tá bom? Próximo princípio, recuperação de áreas degradadas. Brasil, até então, não estava pensando muito nisso. Em preservar o ambiente, em controlar essas poluições, em racionalizar o uso de recursos. A gente não estava pensando nisso. A gente está pensando nisso a partir de agora. Mas teve um monte de coisa que foi feita ali no passado, antes dessas legislações começarem a aparecer. O que a gente precisa fazer agora? Olha, sempre que possível, se é uma área dessas que a gente ali classifica como áreas representativas, como ecossistemas sensíveis, então a gente precisa primar pela recuperação, tá? Outra coisa, se é uma atividade errada que um poluidor fez, né? Então, se eu tenho ali uma atividade potencialmente poluidora, que a mesmo eu falando que tem que controlar, que tem que diminuir, foi lá e poluiu, você vai precisar recuperar essa área que você poluiu, que você degradou, tá? Então, isso aqui também é um princípio importante da Política Nacional de Meio Ambiente. E por último, a gente tem esse princípio aqui, ó, educação ambiental, que sem ele, gente, nenhuma legislação ambiental vai para frente, tá? As pessoas precisam entender por que, como, onde, como que o meu papel nisso tudo, qual que é, tá? Então, a educação ambiental é a forma de levar para o público em geral, tanto lá no ensino formal, na escola, na faculdade, nos cursos de formação, quanto no ensino informal, em propagandas, em programas, enfim, jogar para a comunidade a importância disso tudo. Fazer a comunidade entender o que é poluição e o quão grave ela é, tá? Parece bobeira, gente, mas não é. Eu preciso, se eu estou querendo controlar uma nação inteira, eu preciso que essa nação entenda porque ela vai ser controlada em relação ao meio ambiente, tá? Então, a educação ambiental também é um princípio que a gente nunca pode tirar de foco, tá? A gente tem que sempre ter em mente. Esses aqui são todos os princípios. Tente lembrar dessa historinha que eu te contei, das palavras-chave que eu estou te falando, porque isso vai te ajudar, então, a pensar o que é princípio para a Política Nacional de Meio Ambiente, e aí você não vai confundir princípio com objetivo, com instrumento, tá bom? Beleza? Vamos agora passar, então, para os objetivos, tá? Quais são os objetivos que a gente tem na Política Nacional do Meio Ambiente? Presta atenção, objetivo é aonde eu quero chegar, tá? Então, é aonde eu quero chegar. Para eu chegar nesses lugares aqui que eu vou te mostrar agora, eu não posso deixar de lado nada disso do que a gente falou ali atrás, tá? Então, os nossos objetivos têm que ser correspondentes com os princípios, levar em conta os princípios. Vamos ver aonde que a Política Nacional de Meio Ambiente quer chegar, tá? Primeiro objetivo, compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do ambiente e do equilíbrio. Isso aqui é o objetivo base. O que a política quer? A gente quer que o Brasil continue crescendo, produzindo, evoluindo, desenvolvendo, mas que
isso não prejudique a preservação da qualidade do ambiente, tá? Por isso que a gente tem aquele incentivo de estudo, por isso que a gente tem programas de controle, programas de qualidade, para ver como está a qualidade do ambiente, justamente para conseguir compatibilizar crescimento social e econômico com preservação ambiental, tá? Outro objetivo, definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, que são áreas de interesse da União, do Estado, do DF, do território e dos municípios. Para que isso, professora? Essa definição de áreas prioritárias vai me ajudar naquele zoneamento, que é um dos princípios que a gente falou. Então, se eu preciso identificar áreas que são mais sensíveis, áreas que são mais representativas, eu preciso fazer isso justamente para falar, olha, aqui não vai poluir de jeito nenhum. Aqui pode ter um nível de poluição. Então, essas áreas prioritárias é o que vai falar assim, aqui eu mando e aqui não, tá? Aqui você não vai fazer. Aqui já pode, tá? Isso que é a definição de áreas prioritárias. Outro objetivo, estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativos ao uso e manejo de recursos ambientais. Eu estou falando que eu quero controlar, não é? Eu quero controlar o uso de recursos, eu quero controlar o nível de poluição. Esse é um dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, a gente precisa estabelecer critérios, estabelecer padrões. O que eu vou considerar como poluído, o que não é poluído? O que eu deixo uma determinada atividade fazer, o que eu não deixo? Isso vai estar nesses critérios, padrões e nas normas que vão ser criadas dessa legislação para frente, tá? Outro objetivo, desenvolver pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional. Olha aqui que perigo! O que a gente tinha falado de pesquisa e estudo para uso racional lá como princípio? Incentivo. O princípio é incentivar esse estudo e essa pesquisa. O objetivo é desenvolver. O próprio governo desenvolver pesquisas e tecnologias orientadas para o uso racional dos recursos ambientais, tá? Isso é um objetivo. Eu saio do campo das ideias de incentivar, de falar, galera, ó, faz mesmo, cria mesmo, para vir aqui e falar, vamos fazer, tá? Desenvolver é o objetivo, incentivar é um princípio, beleza? Ótimo. Próximo objetivo, difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e equilíbrio ecológico. Tem muita coisa aqui nesse objetivo, tá? O que é difusão de tecnologia? Difusão de tecnologia é, se eu descobrir ali, se eu desenvolver uma tecnologia que consegue fazer um uso racional, essa tecnologia precisa ser divulgada, precisa ser colocada para fora. Eu preciso mostrar para a população que aquilo ali é possível, tá? Então, sempre que a gente tem alguma coisa que está certo, essa coisa que está certo precisa ser compartilhada, tá? Divulgar dados e informações sobre tudo. Você polui? Tá lá o tanto que você polui. Você preserva? Tá lá o tanto que preserva. O que a gente tem de ambiente natural? Qual é a riqueza desses ambientes? O que é a área prioritária e o que não é? Isso é divulgar a informação. Se eu quero que a população faça alguma coisa, ela precisa saber, ela precisa entender, ela precisa estar inteirada, tá? E essa formação de uma consciência pública que vem lá daquele princípio da educação ambiental. Eu preciso fazer com que a população brasileira entenda meio ambiente, entenda o que são áreas prioritárias, entenda a importância de um ecossistema, o que é degradação, o que é poluição e como que eu faço para poder ajudar nisso tudo. Isso é uma formação de uma consciência pública, tá? Objetivo, então,
difusão de tecnologia, divulgação de informação e formação dessa consciência pública, tá? Bora aqui para mais. Objetivo: preservar e restaurar os recursos ambientais com vista à sua utilização racional e disponibilidade permanente, que isso quer dizer manter o equilíbrio ecológico propício à vida. É preservar e restaurar os recursos ambientais, tá? Então, lá nos princípios, a gente fala da preservação, a gente fala da recuperação de áreas degradadas, e isso entra como um objetivo direto. A gente tem que preservar o que ainda não foi degradado e a gente tem que recuperar ou restaurar aquilo que foi impactado, tá? Vem como um objetivo direto. E por fim, a gente tem aqui um objetivo que é a imposição ao poluidor ou predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao usuário, os danos causados e ao usuário a contribuição pela utilização. Aqui, gente, são dois princípios básicos do direito ambiental: poluidor pagador e o usuário pagador, tá? Então, se o poluidor, se uma atividade polui, é obrigação, isso aqui é um objetivo, tá? A política nacional impõe que esse poluidor é obrigado a recuperar e indenizar, tá bom? Os danos causados, beleza? Isso é um dos objetivos. Outro objetivo: a política nacional de meio ambiente impõe que o usuário de um determinado recurso tem que contribuir para usar aquele determinado recurso, tá? Então, olha, poluidor é obrigado a recuperar e indenizar, o usuário é obrigado a contribuir para a utilização daquele determinado recurso. Beleza? Certo? Nós vamos encerrar esse módulo por aqui. A gente volta, então, num próximo módulo para continuar falando aí de toda essa legislação de forma detalhada e bem explicadinha para você, beleza? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, até lá!